Nono princípio é o do acordo. Ou seja, nunca use um verso para contradizer outro. Agora existem muitas contradições aparentes na Bíblia. Por exemplo, em Levítico capítulo 11, Deus lhe dá uma lista de alimentos que se deve comer e os que não se deve comer. Em Atos capítulo 10, Deus permite em visão que Pedro coma alimentos impuros. Mas essas contradições são facilmente resolvidas quando você descobre a verdadeira interpretação. No caso de certos alimentos puros e impuros em Levítico capítulo 11 foi dirigido sob um sistema de saúde alimentar. Em Atos capítulo 10 os alimentos impuros ali está simbolizando os gentios, uma resposta de que Deus não faz separação de pessoas, todos são iguais sejam grego, ou judeus, todos são um em Jesus Cristo. A mídia tenta usar os mesmos argumentos para dizer que tudo bem para um pervertido sexual se casar com outro pervertido sexual para ser o que eles estão tentando ser. O único problema é que Deus condenou seu pecado sob 3 testamentos, perante a lei Gênesis capítulo 19, sob a lei Levítico, capítulo 18, verso 22, e sob a graça, Romanos capítulo 1, verso 26 e 28. Nenhuma mudança foi feita porque o problema era moral, não um nacional ou cerimonial. 10º princípio é o da repetição. Como qualquer bom professor, o Senhor repete material para ênfase ver Gênesis capítulo 41, verso 32. Que é o caso, o estudante das Escrituras deve observar o que Deus repete nas Escrituras. Por mais importante que seja a doutrina do nascimento virginal, ela só aparece 2 vezes nos evangelhos, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1. A alimentação dos 5.000 aparece em todos os 4 evangelhos. Deve haver algo sobre esse milagre que seja mais importante do que o nascimento virginal do próprio Filho de Deus. Isso porque simboliza o cuidado de Deus por Israel durante a tribulação. Veja essas observações em Lucas capítulo 9, versos 10 a 17. Está conectado com o segundo advento de Cristo, e as Escrituras sempre colocam mais ênfase no segundo advento do que no primeiro. Isso porque o dia importante para Deus não é quando os homens ímpios pegam seu filho e o matam. Isso é importante para nós porque é assim que entramos nas coisas boas. O dia importante para Deus é quando seu filho recebe o que pertence a ele por direito, e isso ocorre no segundo advento. 11º princípio é o da tríplice referência. Cada versículo da Bíblia tem 3 aplicações: histórica, doutrinária e espiritual. A aplicação histórica é que a passagem realmente ocorreu na história exatamente como a Bíblia diz que aconteceu. A criação, o jardim do Éden, Adão e Eva, a arca de Noé, etc., não eram mitos usados por Deus para ensinar uma grande verdade. Eles foram eventos reais e históricos. Afinal, a Bíblia não é principalmente um livro religioso. É um livro de história, o único livro de história completamente exato que você encontrará. Cada versículo também tem uma aplicação doutrinária que é a aplicação primária. Ver o princípio 3. A aplicação doutrinária é aquela que diz a você em que acreditar como cristão. Muitas vezes, é uma aplicação profética. E, finalmente, há uma aplicação espiritual e devocional que o cristão individual pode fazer em sua vida pessoal. Este pode ser o mais perigoso dos 3, pois pode ser o mais subjetivo. O importante é nunca pensar em tentar fazer com que as Escrituras estejam falando sobre você. As Escrituras são sobre o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, versos 39 a 47. 12º princípio é o dos tipos. Existem pessoas, lugares e coisas na Bíblia que retratam algo no futuro, de quando os eventos ocorreram. José é um dos maiores tipos de Jesus Cristo na Bíblia. Ele foi odiado e traído por seus irmãos por causa da inveja como Cristo. Mateus capítulo 27, verso 18. Ele era um servo no mundo como Cristo, veja Filipenses capítulo 2, verso 7. Como um tipo de Cristo, ele poderia realmente interpretar o que Deus disse. Gênesis capítulo 40, verso 8, e Lucas capítulo 24, verso 45. E Deus o exaltou à segunda posição no reino, como Deus fará com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo reinar sobre a nova terra, ele ficará atrás apenas do próprio Deus Pai. Esses são apenas alguns dos mais de 100 tipos que José cumpriu sobre Jesus Cristo.
A lei dos tipos é dada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 e Gálatas capítulo 4. Um tipo pode ser traçado quando há um paralelo óbvio entre o original e alguma grande verdade do Novo Testamento. 13º princípio é o da dupla aplicação. Muitas profecias na Bíblia têm uma aplicação primária e secundária. Por exemplo, as boas novas de Isaías capítulo 52, verso 7 são que Deus reina em Sião, é Jesus Cristo no trono na Nova Jerusalém depois do milênio. Salmos capítulo 2, Zacarias capítulo 14. Veja a passagem paralela em Naum capítulo 1, verso 15. Ó Judá, celebra as tuas festas solenes. Zacarias capítulo 14, cumpre os teus votos, porque o ímpio não mais passará por ti, está totalmente destruído. Não há dúvida de que a aplicação principal é para o retorno de Cristo e seu reino eterno. Mas em Romanos capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo faz uma aplicação secundária à pregação do Evangelho nesta era. São duas aplicações da mesma passagem, dadas pelo Espírito Santo. 14º princípio é o da lacuna. A Bíblia frequentemente pula períodos de tempo sem comentários. A Bíblia pula tudo na vida de Cristo entre o tempo que ele tinha 12 anos e o início de seu ministério quando ele tinha 30. A única coisa que você lerá sobre esse período de tempo é: e Jesus crescia em sabedoria e estatura, e na graça de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Qualquer especulação adicional sobre os detalhes é apenas conjectura inútil que só pode levar a falsas interpretações das Escrituras, como o Evangelho de Aquário, que diz que Jesus viajou para o Oriente durante aquele tempo para aprender sua sabedoria. Dessa forma, você pode descartar o que ele diz como sendo plagiado do budismo, hinduísmo e zoroastrismo. Eles têm que fazer de Jesus Cristo um ladrão religioso como o Vaticano e Maomé. 15º princípio é o da ênfase. Afirma que você nunca deve enfatizar demais ou subestimar uma doutrina, a menos que as Escrituras o façam. Algumas pessoas, como os católicos, ignoram as grandes doutrinas da salvação como a justificação pela fé e imputação. Alguns cristãos vão semear em uma doutrina até se tornarem inúteis para Deus, como os hiperdispensacionalistas e hipercalvinistas fazem com a eleição e predestinação. Você precisa manter uma abordagem equilibrada das Escrituras e colocar ênfase onde Deus o faz. Deve-se estudar e ensinar todo o conselho de Deus na Bíblia. Atos capítulo 20, verso 27, mas a ênfase deve ser colocada nas grandes doutrinas fundamentais da fé como a inerrância e autoridade das Escrituras, a divindade e o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, a salvação somente por meio de Jesus Cristo, e o retorno de Jesus Cristo tanto para os seus na raptura e mais tarde como Rei Conquistador no advento. Essas são as leis ou princípios da interpretação bíblica apropriada. Cada heresia ensinada na igreja hoje pode ser rastreada até uma violação de um desses princípios. O importante que protegerá o crente do engano nesses assuntos é aceitar o que as Escrituras dizem, onde dizem, a quem dizem e, acima de tudo, aceitar as Escrituras como palavras de Deus e não de homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Conclusão desse estudo bíblico. Temos discutido o que é conhecido como hermenêutica bíblica, como interpretar corretamente a Bíblia. Isso é absolutamente essencial para todo cristão. O Espírito Santo disse: nenhuma profecia das Escrituras tem qualquer interpretação privada, segundo a Pedro capítulo 1, verso 20. Isso vale para qualquer homem, mulher, criança ou igreja na face da terra. Nenhum pecador, salvo ou perdido, tem o direito de dizer que as Escrituras significam qualquer coisa com base em sua própria opinião. Isso significa que o que você está obtendo hoje em dia como diversidade de gêneros, sobre os pervertidos sexuais, incorretamente rotulados pela mídia de notícias como gays, é pura e inadulterada sodomia, disfarçado de diversidade de gênero, são linguagens da serpente, do início ao fim. Apocalipse capítulo 12, verso 9.
A Bíblia não deve ser interpretada de acordo com as normas sociais, porque o que a sociedade aceita muda de acordo com quanto pecado ela pensa que pode se safar. A Bíblia só pode ser interpretada pelo seu autor segundo a Pedro capítulo 1, verso 21, e segundo a Timóteo capítulo 3, verso 16. Deus é o único intérprete adequado das Escrituras. Gênesis capítulo 40, verso 8, e capítulo 41, verso 16, Daniel capítulo 2, verso 28, Lucas capítulo 24, verso 45. Portanto, ao estudar a Bíblia, a maneira de descobrir a interpretação adequada é comparar o que Deus diz em seu livro com o que Deus diz em seu livro Escritura com a Escritura, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, e João capítulo 6, verso 63. Qualquer outra coisa é interpretação distorcida. O fato da questão é que a maioria dos estudiosos, e pela maioria, eu diria que a grande maioria, quase 99% deles, não ensinam a Bíblia, eles dão a opinião dos homens sobre a Bíblia. Sempre que você ouve um pastor, professor ou estudioso falar sobre a interpretação histórico-gramatical da Bíblia, 95% das vezes ele não está falando sobre interpretar a Bíblia de acordo com a história ou linguagem encontrada na Bíblia que Deus deu a você. O que eles quer dizer é interpretar a Bíblia de acordo com filósofos e historiadores que não acreditam na Bíblia como Joséfo, Filo, os pais da igreja, arqueólogos evolucionários, Machen, Robertson, Schaff, Trent, Thayer, Vincent, Tischendorf, Griesbach, Nestlé, Nida, Metzger, etc., etc., etc. Ele está falando sobre interpretar a Bíblia de acordo com informações encontradas fora da Bíblia por historiadores perdidos, racionalistas alemães, gramáticos ortodoxos mortos e religiosos que seguiram a filosofia, tradição e a ciência do engano. Colossenses capítulo 2, verso 8, Marcos capítulo 7, verso 8 a 13, 1 a Timóteo capítulo 6, verso 20, sobre o que Deus disse em seu livro. Embora seja importante notar o contexto histórico de uma passagem, o estudante da Bíblia deve tomar cuidado com a interpretação privada dos historiadores, assim como deve tomar cuidado com as interpretações privadas de papas, bispos e evangelistas da TV. Indo ao autor da Escritura, em vez da interpretação hermenêutica, você aprende que se você faz o bem ao seu inimigo e ele ainda rejeita o Evangelho, você aumenta sua condenação. Provérbio capítulo 25, versos 21 e 22. Salmo capítulo 140, verso 10. Escritura com escritura, pessoal, e quando a história ou ciência ou erudição ou tradição vão contra a escritura, manda todos eles irem diretamente para o diabo. Você pega aquela interpretação gramatical. Anote, se alguém tiver que recorrer ao grego ou hebraico para provar seu ponto, ele está fazendo uma de duas coisas: ele está tentando roubar sua fé naquele livro e colocá-la em si mesmo, ou ele está tentando provar algo que não é verdade. Qualquer coisa que seja assim naquele livro, e por aquele livro, não estou me referindo a nenhuma traduções da Bíblia moderna, como uma RV, uma ASV, uma RSV, uma NASV, uma NIV, uma ESV, Boas Notícias, o SEV, a NEB, ou mesmo a NKJV ou a Bíblia Moderna em inglês. Estou falando sobre o texto em inglês honrado por Deus dada a Reforma Protestante, a versão autorizada King James da Bíblia Sagrada, pode ser provada sem qualquer referência para grego ou hebraico. Um pregador ou professor pode usar grego ou hebraico para defender a versão King James ou reforçar a versão King James, mas no momento em que ele usa as línguas originais para mudar o livro que Deus deu a você em sua própria língua, ele está roubando sua autoridade ou enganando você. A chave para a interpretação bíblica não é a interpretação histórico-gramatical como dada pela maioria dos estudiosos cristãos, é a escritura com a escritura e as escrituras em seu contexto. Se você quiser confundir a Bíblia, então você faz uma de quatro coisas. Você adiciona algo ao texto, por exemplo, adicionando a palavra originais a 2 Timóteo capítulo 3, verso 16,
Quando nenhum manuscrito ou texto na Terra diz que quaisquer originais foram dados por inspiração, você subtrai do texto, por exemplo, você se livra da palavra Deus de 1 a Timóteo capítulo 3, verso 16, para que o versículo não ensine mais a encarnação de Deus, você remove um versículo de seu contexto, por exemplo, você remove as declarações de Cristo sobre comer sua carne e beber seu sangue de seu contexto em João capítulo 6, dele vivendo por seu Pai da mesma forma que você vive por ele e crendo nele para a vida eterna a fim de praticar o canibalismo católico romano na missa, e você corre para o grego original ou hebraico original para se livrar do texto bíblico conforme aparece na versão autorizada de 1611, por exemplo, você se recusa a traduzir a palavra grega Hades ou inferno, para que possa criar uma religião mística do paganismo. Toma cuidado para que nenhum charlatães engane vocês com falsas interpretações da Bíblia, que eles mesmo inventa, para enganar, ludibriar os cristãos desavisados, e condenar junto com eles um número máximo de pessoas ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15.